Aproveitando que a câmera está aqui, que eu estava gravando alguns stories, né, produzindo também um Reels, vou gravar então esse vídeo pro YouTube, que é a resenha de um livro que eu terminei ontem à noite, que seria o livro Modus Operandi Guia de True Crime. Livro escrito pela Carol Moreira e a Mabê Bonafé. Pessoal, seguinte, esse livro aqui, na verdade, ele é uma versão física, digamos assim, do que as meninas Mabê e a Carol fazem no Spotify e em outras plataformas de áudio, né? Elas têm um podcast chamado Modus Operandi, onde elas vão falar sobre crimes reais, como esses casos foram solucionados ou se não foram solucionados, enfim. E aqui nesse livro nós temos um apanhado geral de diversas coisas. Elas vão falar, por exemplo, sobre o sistema prisional brasileiro e estadunidense, né? Como funciona um julgamento aqui no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos. No livro elas também vão citar assassinatos, casos reais de crime que foram extremamente famosos. Por exemplo, Jeffrey Dahmer, o assassino do Zodíaco, também tem o The Golden State Killer e diversos outros, além também dos que aconteceram no nosso país, como o caso Evandro, né? A Suzane von Richthofen. Eu não lembro necessariamente se elas vão citar a Elise Matsunaga, mas podem ter citado aqui também, né? Porque elas citam esses casos porque eles vão ajudar a gente a compreender os termos que elas estão falando, né? Os aspectos gerais do livro, e esses casos vão lá e auxiliam a gente a entender. Vamos supor que elas estejam explicando sobre, por exemplo, impunidade, um crime de uma pessoa que é inimputável, vamos supor assim, que seja um termo usado para pessoas que na hora do crime elas não tinham consciência total, não estavam dentro de si na hora que fizeram tal ato. Aí elas vão lá, pegam um caso em específico onde isso realmente aconteceu para ser da maneira mais didática possível, certo? A escrita do livro é muito boa, às vezes peca no quesito informalidade, em coisas tão sérias, né? Eu queria um pouquinho mais de formalidade, mas assim, é um livro, pessoal, que são para pessoas leigas entenderem o mundo do true crime, né? Como esses crimes eles vão ser desvendados, como esses crimes vão sendo julgados, as pessoas vão sendo julgadas, como é que a polícia age, aonde entra o detetive, aonde entra o Ministério Público e todas essas questões, né? Então, organizando assim de uma maneira geral, é um livro que vai falar sobre a prisão, o julgamento, casos reais, termos científicos, como funciona a polícia do Brasil, como funciona a polícia norte-americana e estadunidense, o que eles fazem, quais são as principais diferenças, críticas com relação a alguns casos na qual as pessoas acham que foram bem sucedidos, mas pessoas inocentes acabaram morrendo no meio de uma negociação, por exemplo. Então também há esse tom de crítica, né? De que quando sai uma pessoa inocente do caso, ela acaba morrendo e por mais que tenha sido solucionado, não houve uma vitória. Então existem diversas questões aqui que são tratadas nesse livro, porque é um livro aparentemente simples, né? É um guia de true crime para você entender ali termos científicos, o que a polícia faz, o que é isso, o que acontece no necrotério, o que barará beriri, casos famosos, né? E por aí vai. Mas ele também ele é mais do que isso, né? Pois a cada capítulo elas vão tratando de aspectos muito mais interessantes, até que chegamos no fim do livro, né? Então é um livro que eu recomendo para você, leitor, que gosta de true crime, né? No sentido literário, gosta de tentar também ao mesmo tempo desvendar ali o que está acontecendo, porque a gente tem que ser também muito sensível e respeitoso quando o conteúdo literário cinematográfico envolve um crime que realmente aconteceu, principalmente se o crime foi muito sério, né? Foi hediondo, como por exemplo o crime da Suzane von Richthofen, o Jeffrey Dahmer, e diversos outros, obviamente, né? Massacre de Columbine também é citado aqui, inclusive, algumas vezes. Enfim,
Então é um livro para você conhecer melhor esse mundo do true crime, o que acontece nas investigações, como ocorrem as investigações, aprender termos, aprender os subconjuntos dentro da polícia civil, dentro da polícia militar, polícia federal, o que cada um faz, o que o FBI faz, divisões do FBI, a CIA, e por aí vai. Né? Então é um livro assim para pessoas leigas, como se fosse uma divulgação científica, mas ao mesmo tempo ele vai ensinar bastante. Você não vai sair, você não vai terminar esse livro sem ter adquirido conhecimento nenhum sobre o mundo do crime, o mundo da resolução do crime, da polícia e de esses mistérios, né? Casos não solucionados e solucionados. Então se você é uma pessoa curiosa, que gosta, ou até mesmo quer seguir a linha de crime, por exemplo, psicologia forense, né, quer fazer uma faculdade de criminologia, quer fazer direito, ou até mesmo caso você queira trabalhar num técnico de necrotério, aqui vai ensinar algumas coisas também. Então, é um livro bastante amplo, bem interessante. Os casos são tratados como eles realmente são, né, de forma didática, e realmente é um livro que vale a pena a leitura. Não recomendo ao público geral, porque como aqui citam alguns casos de abuso, assassinato e aí vai, às vezes pode ser um gatilho para quem lê esse tipo de coisa. Então eu só recomendo, caso você não tenha esses gatilhos ou não tenha problema com gatilhos, né? Ou caso você realmente precisa entender como é que funcionam todos esses aspectos de uma resolução de um crime real, certo? Então essa foi uma resenha bem simples, eu peguei a câmera aqui, gravei e não tenho nada a esconder aqui. Um abraço a todo mundo então e até o próximo vídeo.